Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, galera PHN. Bem-vindos. Ferido eu cheguei, joguei-me aos seus pés. Se queres, sei que podes me curar. Mirei aquele olhar e aquele amor me tocou no escuro mais profundo do meu ser. O olhar, a mão do pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar, a mão do pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar. Faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar. Faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. Acredite, esse amor pode curar. Acredite, esse amor pode curar. Boa noite, galera PHN em todo o Brasil. Satisfação enorme, né? Ainda mais sabendo que você, há 21 anos, olha só, em 21 anos, você está conosco todas as terças-feiras, no mesmo canal, no mesmo horário. Estamos chegando próximos, meus irmãos, a 1090 programas. Sabe o que é isso? Sabe o que é ouvir 1090 histórias de conversão, de encontros com Deus? Faz a gente acreditar. Faz a gente acreditar que o amor pode tudo curar, como diz a letra dessa música. Acredite, esse amor pode curar. Eu aprendi a acreditar no amor, eu aprendi a acreditar na misericórdia de Deus, eu aprendi a acreditar
nessa busca de Deus por nós, Ele nos ama primeiro. Ele nos amou primeiro. É interessante, quando a gente pensa em ter mérito nisso, a gente tem que se recordar, até das palavras dele, eu te amei primeiro. Então Deus nos procura mesmo, tá bom? E hoje, essa noite, um testemunho maravilhoso falando sobre misericórdia. Um membro da comunidade Canção Nova, que está lançando um livro, inclusive, falando da misericórdia, vai também contar a sua história, que é banhada, né? Mergulhada, que é encharcada pela misericórdia de Deus, manifestada através da sua mãe, da mamãe dele. Vai ser legal pra caramba. Fica aí, tá bom? Apresentar a banda para você de sempre, né? Essa banda aqui realmente faz do programa PHN um programa muito especial, muito especial. É especial porque o apresentador está aqui há 21 anos, especial pela proposta, mas especial também porque é um programa que também há 21 anos mantém a qualidade da música. É uma banda de verdade, que toca de verdade, tem que ser valorizada, tá bom? Hoje nos teclados ele, Cleuber, gente boa demais, veio da cidade de Montes Claros. Montes Claros, é mineiro, tá bom? Hoje aqui na guitarra ele, Joãozão. Esse cara é fera, gente. Tava lá escondidinho na internet, Rinaldo foi lá e descobriu o cara, toca muito. Aqui, recentemente chegado dos Estados Unidos, depois de uma temporada excursionando lá, ele, nosso amigo Bruno Alvarenga no violão, acompanhado do seu mestre, professor. Hoje os dois estão no mesmo nível, né? O Rinaldo tem esse dom, ele pega o cara, vai trazendo o cara, trazendo, até que o cara se torne também um Rinaldo também. Rinaldo Rosa aqui na guitarra e Bruninho. Na bateria ele, João Marcos, mais conhecido como Xícara, não sei porquê, tá bom? Mas é o Chicrinha, o nosso grande baterista. E no saxofone, ele, que passou por várias bandas do Nordeste. Nem vou falar as bandas que ele passou, que são muitas. Braz, gente boa, Braz, você é o cara, bicho. Pô, a gente ama você, cara. Você é massa. Puxa vida, você está com um tenão da hora hoje, hein, bicho? Homem-Aranha me emprestou. Rapaz, eu com um tênis desse jogava na NBA. E ele, Peter de Laura, hoje com a gente. Boa noite, Peter. Fala, irmão, beleza, banda? Uma alegria, mais uma vez estamos juntos, graças a Deus. Mês da Bíblia, mês em que nós nos lembramos da palavra de Deus. Então, vai uma dica para você no início do PHN. Jovem PHN anda com Bíblia na mão, viu? Tira a poeira lá de cima da Bíblia que está aberta, uma vergonha. Pega a Bíblia que está lá aberta lá no Salmo, lá dentro do seu quarto, em cima da cômoda. Tira a poeira dela e começa a ler ela também, tá certo? Fica a dica para você, PHN, lutando e Bíblia na mão. Uma vez eu estava conversando com o Dunga, foi muito legal porque eu me identifiquei muito. Que o Dunga dizia assim que, claro, todas as práticas, né, tudo abastece o coração do cristão, mas realmente quando ele, por algum motivo, ou começava a ler mais a Bíblia, ou se afastava um pouco por causa da correria, a diferença era grande, né? Muito grande. Então, a palavra de Deus, ela marca muito. Comigo também acontece a mesma coisa, parceiro. Quando eu me afasto um pouco, ou quando eu não preciso e me aprofundo na palavra, muda totalmente. Ou para mais ou para menos. Muda demais. Muda, graças a Deus, a nossa luta é para mudar para melhor, né? Então, pega a Bíblia, faz dela a sua companheira, rapaz. Beleza? Maravilha, é verdade. Uma vez eu partilhava com o Peter que a minha espiritualidade, claro, ela é pautada. Aqui na Canção Nova todos nós somos assim, né? Adoração, Eucaristia, confissão, as 5 pedrinhas, reza do terço e a palavra de Deus. Porém, no meu caso, o que me dá mais a espiritualidade, o que me faz mais estar em sintonia com Deus, é a leitura orante da palavra. É esse contato com a palavra que vai dizer se eu estou íntimo ou não estou íntimo de Deus. De todas as pedrinhas, a palavra é a pedrinha que mais me faz falta e que mais me potencializa, né? Quando eu realmente estou naquele período de muita oração, de muita leitura orante, de muito estudo, é o período que eu mais produzo, tanto em composição, em pregação, em testemunhos, porque a leitura da palavra realmente faz a diferença. Ô Peter, fala um pouquinho do nosso convidado hoje. Vamos embora. Para você que está acompanhando o PHN, você é baladeiro? Gosta de um putz, vida louca. Ah, meu amigo. Você vai ouvir um cara, graças a Deus que Deus pegou esse caboclo, viu? Porque é um cara animadaço pra cima, eu sou suspeito de falar, já convivi com ele, moramos juntos numa missão que foi espetacular, pude desfrutar um pouquinho do coração desse cara. Mas ele veio de um ritmo de balada, de show, aquele cara que comanda a bagunça, né? Comanda a galera, vamos embora galera, pá, não sei o quê, vamos lá. Ele é desse tipo de cara. Com 13 anos começou uma vida desregrada,
mas hoje é casado, 2 filhos e é membro da comunidade Canção Nova. Espetacular, você vai curtir hoje. Prepara o Groove Banda. Aí, rapaz, cheguei na frente. Vamos chamar junto então? Vamos lá. No 3? Vai lá. Ele veio de onde? Qual a cidade original dele? Ele veio de Nordeste, né? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, Bahia. Beleza. Xangai. Bahia. Bahia. É Bahia. É Bahia. Então vamos lá então, para falar pra gente hoje sobre a misericórdia. Inclusive ele está lançando um livro aqui pela editora Canção Nova que fala justamente sobre misericórdia. No 3, hein? Vai lá. 1, 2, 3. Natal Gil! Chega aqui, meu irmão. Membro da comunidade. Beleza, maravilha. Natal Gil. Natal Gil já é antigo na comunidade, já, né, meu irmão? 20 anos agora. 20 anos já, 20 anos de comunidade Canção Nova. É uma vida, né, irmão? Sim, sim. É uma vida, uma história, graças a Deus, como diz o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, de suor e lágrimas aqui derramadas, mas também de muita graça de Deus. Verdade. Conheceu sua esposa aqui ou conheceu lá já na Bahia? Conheci na missão Canção Nova de Vitória da Conquista no ano de 97. E ela também é baiana? Baiana de Vitória Baiana, da Conquista. Ela também é de Vitória. De E Vitória antes da da Conquista. comunidade Canção Nova, você já a conhecia ou não? Não. A conheci, Apesar de ser da mesma cidade, não a conhecia. não. Viemos nos conhecer na Canção Nova quando, na ocasião, no ano de 97, iniciou a missão Canção Nova em Vitória da Conquista, lá na Bahia. Que beleza, hein? Até isso a Canção Nova ajudou o Natal Gil, hein? Conheceu a sua esposa aqui. Os dois eram da mesma cidade, Vitória da Conquista, mas não se conheciam. Vieram se conhecer na missão. Hoje é um casal muito bacana. A sua esposa Cristiane já apresentou vários programas, como Juntos Somos Mais. Terço da Misericórdia, Evangelizando com Davi. Então ela já passou por vários, produtora, diretora, apresentadora, uma pessoa super feliz, muito alegre, né? Uma pessoa contagiante, pessoa assim que todo mundo assim, é apaixonado por ela aqui na Canção Nova. Um casal realmente fantástico. 2 filhos? 2 filhos. O Alex Gabriel é o mais novo, ele tem 9 anos, e a Rafaela, de 14 anos. Beleza. Natal, antes da gente começar, olha para aquela câmera, que é a sua câmera, manda um abraço para o seu povo, né, lá em Vitória da Conquista, ou então para quem você quiser se referir, porque é legal quando um membro da comunidade vem aqui, né, seja em qualquer programa, mas de maneira especial no PHN, que é um programa um pouquinho mais longo, eu fico imaginando assim, as pessoas que te conhecem, de 20 anos atrás, né? Que de repente estão vendo o programa. Acho que é uma satisfação para o pessoal da cidade. Olha lá quem está lá, rapaz, olha tal. Sim, é verdade, com toda certeza. Eu aproveito a oportunidade, então, para saudar os meus conterrâneos lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Mandar um grande abraço e que bom saber que você está na sintonia da TV Canção Nova. Seja bem-vindo e que Deus lhe abençoe. Legal, bacana. Bom, o Natal Gil, ele está lançando um livro, a gente já pode até mostrar aqui, Enquanto é Tempo... Recorram à fonte da minha misericórdia. Recorram à fonte da minha misericórdia. Legal, esse livro foi lançado recentemente, inclusive aqui no encontro da misericórdia aqui na Canção Nova, e já está à sua disposição, a gente já começa mostrando o livro, para que você, ao longo do programa, também pode ligar. O telefone é 12 3186 2600, o nosso call center, nossa central de ligações aqui, de atendimento, você pode pedir o livro. O livro é uma experiência muito bacana do Natal Gil, volta a dizer, 20 anos de comunidade, que agora escreve esse livro, nos dá de presente esse livro. E, é claro, um dos capítulos desse livro fala justamente de como ele também experimentou a misericórdia de Deus através da sua mãezinha, que pacientemente, carinhosamente, rezou muito pela conversão. E olha, o Natal Gil não era... Fluxicheira, não. Não era assim, fácil não, duro na queda, hein, Natal? Vamos Sim. começar a contar essa história. Começa aos 13 anos. Aos 13 anos. Bom,
diga-se de passagem, que a minha criação, Dunga, graças a Deus, numa família muito tradicional, aprendi dos meus pais os valores cristãos, fui batizado, fui crismado, fiz a primeira comunhão e, como uma família tradicional, passei ali a frequentar a igreja todos os domingos para a missa dominical. E assim foi a minha educação. A minha mãe, nós moramos, a minha família mora até hoje, o meu pai, alguns irmãos, moram em frente a uma capela, a capela de São Sebastião, que fica a nossa casa numa esquina, a capela na outra esquina. Então, tivemos ali um vínculo ou uma proximidade com a vida ligada a Deus desde muito cedo. E aí aprendi com os meus pais a ir para a igreja, a participar da missa, a ter a iniciação na vida sacramental com o batismo, com o sacramento da comunhão e depois o sacramento da crisma. E ainda com algo mais. Todo mundo sabe que a religiosidade do povo nordestino é algo singular. E por que não falar das devoções que se vive no Nordeste? As rezas, a reza do terço nas casas, nas famílias, a oração do ofício de Nossa Senhora, logo muito cedo. Isso é muito comum nas famílias. Sim, sim, sim. Principalmente quanto mais interior e principalmente se for na zona rural, as pessoas têm o hábito salutar e ainda tradicional de reunir a família, principalmente por ocasião do santo de devoção, e fazer a reza ao seu santo de devoção. Qual o santo mais, assim, por curiosidade, assim, mais venerado lá na sua região, por exemplo? Ou na Bahia, né? Na minha cidade, o padroeiro é Nossa Senhora das Vitórias. E no Nordeste como um todo, a devoção à Nossa Senhora ela é muito grande, muito expressiva, muito singular. Então, pelos interiores, a reza do terço em família é comum. É comum, é comum. Sobretudo, como eu estou dizendo, no interior, na zona rural. Inclusive, desde pequeno, tive a oportunidade de aprender a rezar o ofício de Nossa Senhora, esse mesmo que também é rezado na Canção Nova e propagado através dos meios de comunicação, e é algo bem nato, bem inerente à nossa realidade. E o que aconteceu que o Natal Gil, então, com tanta base católica, tanta fé, por que o Natal Gil sumiu? Engraçado, veja que a base era tão grande que o sacramento do crisma, eu tive a oportunidade, com permissão do pároco, de receber nesta idade de 13 anos. Foi bem cedo, bem recente. Tamanho era o engajamento, tamanho era a nossa participação, a nossa assiduidade na vida paroquial. Mas também aos 13 anos de idade, logo após o sacramento do crisma, foi onde eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira experiência sexual. E aí é que está. Por ter uma consciência cristã, a minha consciência não permitia que eu vivesse naquela condição. E aí eu acreditava na minha pequenez que como que Deus vai me perdoar? Olha, eu que estava na igreja e de repente olha o que eu estou vivendo. Então eu comecei a me autoflagelar e me subjugar, achando que não tinha jeito para mim. Não tinha perdão. Não tinha perdão, não tinha misericórdia. A vida toda com meus pais, rezando o terço, caminhando na igreja, agora fiz o crisma e de repente pintou o clima e eu acabei tendo uma experiência sexual. Quer dizer, a culpa falou mais alto. Sim, sim. O sentimento de autocondenação. E dentro desse contexto, então, por causa desta realidade, eu não tive forças para voltar. E aí, mais ainda, me entreguei numa vida de prazeres. Porque aos 13 anos, a partir desta primeira experiência, logo eu me dei à bebida. E aí, o Nordeste, o povo nordestino, e aí diz muito do baiano, diz que qualquer coisa acaba em festa. Então, tínhamos muitos motivos para comemorar. E então, as festas, os micaretas, os forrós e todas estas realidades, atrelado com a bebida, me levou para uma vida mundana, promíscua e bem longe de Deus. E muito cedo, né? Muito cedo. Sim. 13 anos de idade para qualquer pessoa é muito cedo. Ainda mais para entrar numa vida. A promiscuidade, gente, é diferente da prostituição. Prostituição é alguma coisa
pensada ou para se sobreviver, né? Ou seja, a pessoa se prostitui porque ela tem essa necessidade, né? Ou ela se prostitui porque está consciente de que aquele tipo de prazer ela quer, ela fez opção por aquilo, seja com o sexo oposto ou com o mesmo sexo, ela se prostitui porque ela quer, ela decidiu. Agora, promiscuidade é alguma coisa assim que engloba todos os tipos de vida louca, de prazeres, ou seja, a pessoa perde totalmente o critério. A promiscuidade, nós temos que fazer o possível para alertar essas pessoas. Por quê? Porque é aquela pessoa que não está preparada, ela não está preparada, não tem a consciência formada, mesmo que ela já seja adulta, mas ela não tem a consciência formada do que é certo, o que é errado, ou o que Deus considera correto, o que Deus considera errado. E por falta dessa consciência, ela entra numa linha de raciocínio tão desregrado, tão vai que é mole rapadura, vamos ver, deixar como é que tá para ver como é que fica, e aí entra a promiscuidade. A pessoa não tem mais o filtro, ela não tem filtro. Nós conhecemos testemunhos de pessoas que se prostituíam por necessidade, porque a vida a empurrou para isso, né? A pobreza, a indigência, a violência, a própria família. Mas quando nós falamos de promiscuidade, que pode acontecer já cedo na vida, é quando a pessoa não tem mais critério nenhum e não tem mais consciência das coisas. Nada a ofende mais, né? E ela perdeu a noção do que agrada e o que desagrada a Deus. Se tornou uma pessoa promíscua. Então, isso é muito triste. E é muito triste ainda acontecer isso aos 13 anos de idade. Exatamente. É importante essa consideração sua a respeito do que é a promiscuidade, porque de fato foi isso que eu acabei vivendo. Aos 13 anos, fazendo esta experiência e passando primeiro por este sentimento. Eu tenho consciência da verdade, eu conheci, eu fui educado, eu fui formado, eu fui catequizado, eu fui evangelizado. Ainda que a primeira evangelização, mas eu recebi ali os valores e aprendi na fé e com os meus pais o que era certo ou o que era errado. Somente que, diante do meu primeiro deslize, diante da minha primeira queda, fraqueza, e foi na área da sexualidade, a flagelação, a autocondenação foi tão grande que eu achava que não tinha jeito para mim. E por causa desta realidade, então, eu enveredei por este caminho. E como se deu isso? Ainda muito cedo, e porque os meus pais podiam me dar uma condição financeira, inclusive muito jovem, ainda com 15 anos, meu pai me deu um estabelecimento comercial para tomar conta, com contas bancárias e com cartão de crédito. E imagine, eu não tive a capacidade de gerir tudo isso, eu não tive a maturidade necessária de um homem para poder ponderar as coisas e saber o que eu devia e o que eu não devia, não. Aí, mal comparando com a parábola do filho pródigo, sem ter pedido, era como se a liberdade que meu pai me deu de gerir os bens da família, eu fiz um mau uso e como um filho pródigo, eu esbanjei os bens do meu pai nesta vida de promiscuidade, de shows, de bebedeira, de balada, todos os dias da semana durante quase 10 anos. Ou seja, quase 23, aos 24 anos. Mas vamos nos deter num detalhe aí muito interessante. Relacionamento pai, mãe e você. Como é que, nesse tempo, que eu acho que quem mais sofre nessa relação aí, porque enquanto o filho está na vida louca, ele não tem a consciência das consequências, ele é, na verdade, inconsequente. Ele não consegue fazer a matemática, 2 mais 2 são 4, vai dar 4, né? Ou como diz o carioca, vai dar ruim. Como é que era você, tua mãe, você, teu pai, nesse tempo? O relacionamento abalou, começou a enfraquecer? O que você se lembra desse período? Com meu pai, em experiência, o pai é o provedor maior da casa, um homem muito justo, muito honesto, ensinou os valores, a honestidade por excelência. Meu pai traz essa virtude que é uma coisa impressionante. O meu pai diz assim,
O homem você pega pela palavra, o boi você pega pela venta, mas o homem você pega pela palavra. E meu pai é aquele homem que, se ele deu a palavra, ele não volta atrás, ele garante a palavra. Segura um pouquinho aí. O homem, gostei, o boi se pega pelas ventas. Até que se você pegar aquela argola aqui e colocar no nariz do boi, você pode ser o maior boi. Você leva ele para onde você quiser. Você domina o boi pelas ventas. O homem, você pega pela palavra. Palavra, fio do bigode. Isso é um valor bacana mesmo diante de tantas situações. Mas os valores vão também ficando gravados no nosso consciente e no nosso inconsciente, tá bom? Mas o Natal Gil tem muita coisa para falar para a gente depois do intervalo. Vamos cantando. Foi assim, meu irmão, foi assim. Vamos no refrão? Pode ser? Vamos lá então. A gente vai, mas a gente volta aqui, tá bom? Ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou, também conheceu o que o Pai, por amor, concedeu. Ele ouviu meu problema, escutou. Quando caiu, por amor, levantou. Se hoje estou aqui, é porque Ele chamou. Foi assim que Ele me conquistou. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não. Mês da palavra de Deus. O mundo quer desfigurar meu viver, trazendo os meus olhos ao que vai perecer. Mas Deus me convida ao monte subir, para quem de seus planos eu não venha desistir. Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz. Sua força invade todo o meu viver, transfigurando todo o meu ser. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim. Ouvir sua voz me dizendo assim: atenda, eu fiz, e é o teu coração. É só viver pensando em mim. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir o seu amor tomando conta de mim. Ouvir sua voz me dizendo assim: atenda, eu fiz, e é o teu coração. É só viver pensando em mim. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, pode se transformar. É só viver pensando em mim. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar.
se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. É só viver pensando em mim, imagem e semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. É só viver pensando em mim, imagem e semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Maravilha! Se come o meu corpo e se bebe o meu sangue, pode em mim se transformar. O mais forte transforma o mais fraco, né? Comungue mais, tá bom? Vá mais à missa. Veja o que isso pode fazer na sua vida, tá legal? Peter, o que você tem para nós de novidades? Novidades muitas, e o óbvio também precisa ser dito. Essa música está no CD Transfiguração, pode ir lá, procura Dunga lá nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Music. Muito legal, viu? Muito legal. Pô, Dungão, que musicão. Essa música é brincadeira, cara. Tomar banho. Viu? Aliás, eu tô marcando uma ida lá no estúdio com a banda pra gente fazer um revival aí, gravar essas músicas novamente. Com certeza, cara. Uma pegada até mais suave ainda, porque são músicas como Acredite, como Ela, como Vai Caminhar e tantas outras, né? Baita projeto. Vai, realmente é fantástico. Muito legal. Mas vamos lá. Vamos que você tem? Vamos lá. Para as novidades, né? Você que quer participar do PHN, mandando sua ideia, sua sugestão, mandando o seu testemunho, falando, enfim, expressando a sua opinião, é só você mandar para o nosso Facebook, tá? Facebook é PHN Oficial, tudo junto, não tem como errar, tá bom? No Instagram, PHN_Oficial, e o seu testemunho você vai mandar para phn@cançãonova.com, tá? Lembrando que nós temos agora no acampamento desse mês agora, que é uma dica que a nossa produção acaba passando para a gente aqui, nós temos o acampamento de cura e libertação de 4 a 6 de outubro. Tá meio que sem saber o que fazer em outubro, como eu fiquei sem saber o que ler aqui. Então, é só você vir para cá em outubro, tá certo? O acampamento de cura e libertação com um membro da Associação Internacional dos Exorcistas, que é o padre Duarte Lara. Vai ser maravilhoso. Você tem que vir para cá. Você que traz essa necessidade de cura e libertação, vem para cá na Canção Nova, que vai ser muito legal. Quer levar o Dunga para sua cidade? Fino Tom Produções. Fino Tom Produções. Eu quero fazer um show com o Dunga lá na minha cidade. Quero fazer um acústico. Quero um luau do Brás. Opa! Como que faz, Brás, para levar você na cidade? É bom o Brás falar também, né? Fala aí, Brás. Entra nas minhas redes sociais, Brais-Os, BRAIS-OSS. E o meu WhatsApp mesmo, telefone 12-99767-2470. Beleza, vamos repetir, Brás. Leva tanta letrinha aí que eu preciso. Então é Brais. Brais-Os. Brais-Os. Essa é a minha rede social, todos eles. BRAIS-OSS, Brais com IS. Tá? Com um I. Com IS, é Brais. Para facilitar, a gente vai colocar no GC aí. Brais. Facilita o GC aí, Renata. Ó. Brais, Brais, fala mais lentinho. Brais-Os.
Pronto, tá Só lá. isso. Instagram, Facebook. Você É tudo botou aí. BRS, quem tá em casa, eu tô doido. Soletrando. 97767-2470. E o fim do Beleza. tom? O fim do tom eu não sei, não, o telefone. Ó, nós vamos Eu passar não no sei, GC eu não aí. sei, eu não sei se ele dá GC, resolve tudo. Mas fim é do fim do tom. um tom Google. Produções, estamos lá. Você vai falar com o Caio, gente Ei, boa demais. Legal demais. Beleza? da conta. E deixa eu mandar um abraço aqui também, Dunga, para um cara parceiro, nos falamos hoje. Ô, Quem é? Elano, Ô, um abraço pra Elano, você, pelo irmão. amor de Deus Deus. abençoe sua luta, tá estudando pra caramba, É. né? Irmão, vai dar certo, viu, cara? Elano vai Parei de ser um falar. grande técnico de futebol, com certeza. Se Deus quiser. A experiência que ele Cara tem do de bem, campo. né? Gente do bem. E estudando demais, como ele está estudando, né? Curso FIFA, curso CBF, enfim. Elano, ó, todo mundo aqui torce por ti, cara. Todo mundo aqui torce por você. Bacana demais. Posso continuar Acabou, aqui? eu Acabou? acabei, não vou É falar mesmo? mais no programa mais. Legal, ô Peter, você pode falar o programa todo, pô. Ô, Natal Gil, eu achei muito legal o que você falou do seu pai, cara. Porque eu acho que todos nós, quem não errou, né, cara? Todo mundo errou aqui, eu errei pra valer. Mas é interessante que algumas coisas que os pais da gente falam para nós, e de maneira especial, não assim, que seja mais importante ou menos importante, mas de uma maneira especial, algumas frases que o pai da gente fala para a gente é como que são verdades assim imutáveis, né? Por exemplo, como ele falou para você, né, que o boi se pega pelas ventas, o homem pela palavra. Pela Quer dizer, palavra. você deve ter guardado isso como um rema na tua vida que você... Sim, sim. E foi esse valor de honestidade que o meu pai passou. E honestidade esta que eu não tive para com ele, porque diante da confiança que ele teve de botar um comércio, um supermercado... Não teve naquele tempo, Exatamente. né? Que é adolescente ainda. Exatamente. começando. Não tinha a idade para corresponder à tamanha confiança que o meu pai depositou na minha pessoa. Então, diante daquilo que ele ensinava, e esta palavra, como você bem falou, ressalta aos meus ouvidos, eu faltei com ele justamente para com a honestidade. Por quê? Naturalmente, como eu fui viver esta vida de farra, essa vida mundana, todos os dias eu ia para a noitada, ia para um bar, ou ia para uma boate, ou ia para um show, para alguma festa, e ali torrava o dinheiro do comércio, como um filho pródigo fez. Eu comecei a esbanjar os bens. Guardar, aplicar, nem pensar. Não, o que não. fazia, gastava. Gastava, gastava e gastava. E aí eu não tinha a capacidade de reagir com meu pai e ser transparente, ser honesto comigo mesmo em primeiro lugar, mas também com meu pai e falar, olha pai, eu estou fazendo isso ou não. E aí eu omitia. E aí você sabe o que acontece. As coisas se tornam uma bola de neve. Hoje é um probleminha. Amanhã é um problemão. E nesse relacionamento com meu pai, aí eu tive que passar por essa dificuldade e esse choque, porque o meu pai é muito justo, é muito honesto, ele é muito intransigente. E aí, claro, ele tinha que cobrar com veemência, porque ele estava confiando, ele estava acreditando, ele estava dando liberdade, e eu, no meu mau uso da liberdade, estava colocando tudo a perder, a ponto de ele ter que começar a vender boiada, vender bens, vender isso para... Ou seja, a sua família realmente tinha uma condição de vida boa, né? Que você poderia, nem precisaria, digamos assim, pensar um dia ir para uma comunidade. Você tinha como dar sequência àquilo que era já o trabalho do teu pai, da Sim. tua mãe. Quer dizer, isso é uma outra conversa para depois do intervalo. Mas você estava mexendo na estrutura familiar, você era o abalo da estrutura. Desestabilizando. Desestabilizando, exatamente. Então, com meu pai, eu tive de imediato essa realidade de choque, porque ele estava me dando e eu não estava correspondendo. E era óbvio, fazia parte, é natural, de que se você confia, você espera um respaldo, você espera o retorno. E nesse aspecto eu estava omitindo gravemente aquilo que meu pai ensinava continuamente, que era explícito. Mas também, aí você falou, como é que era o relacionamento com sua mãe? Eu vou deixar para falar logo um pouquinho mais dessa realidade, porque foi neste contexto de promiscuidade, de uma vida fácil, porque eu estava com os recursos, porque eu estava com o dinheiro, e aí uma vida mundana de mulherada, eu cheguei, infelizmente, a me envolver não só com jovens da minha idade, mas com mulheres casadas. E aí, na minha vida errada, eu me recordo de um fato que uma vez meu pai chegou e falou, olha,
para com essa pouca vergonha de ficar trazendo namoradas, mulheres dentro de casa e dizer que é um namoro sério, porque toda semana eu levava uma namorada séria. E aí eu tinha várias namoradas sérias para ela. Para mim não, porque eu não levava a sério, eu era mulherengo. Eu vivia uma vida desregrada na sexualidade, nesses dois aspectos, e também na bebedeira. Então, eu me envolvi com muitas mulheres e caí na humanidade, porque a promiscuidade a gente vai afundando, e aí vive a cultura do hedonismo, que é o prazer pelo prazer. É uma entrega de uma vida sem sentido, onde você acha que a vida é feita de prazer, e não é bem assim. Eu cheguei a fazer uma lista de mulheres com quem eu havia me relacionado, para que eu me orgulhasse, eu me vangloriasse de quantas mulheres eu havia possuído. Eu cheguei a esse extremo. E aí, nesta vida de shows, nesta vida de bebedeira, eu me recordo, e até quando chegávamos aqui para a gravação do programa, um dos cinegrafistas me recordou: nossa, Natal, você vai dar um testemunho? Você vai falar aquele lance lá que você contou para mim? E aí eu me recordei que uma vez eu fui para uma cidade vizinha e tomei um porre. Eu tinha levado 3 garrafas de uísque, eu me recordo até 1,5 garrafas que eu tinha tomado. E eu, sentado na mesa do clube, fazia assim, empurrando a cadeira para trás, e de repente eu não lembro. O que ele falava para mim poder contar? O que aconteceu? Eu tive um coma alcoólico, os meus amigos me pegaram, colocaram no carro, me levaram para o hospital, e lá, claro, submeteu ao tratamento e aplicação de glicose para poder dar uma estabilizada, para voltar a consciência. E, enfim, de repente, quando o médico conseguiu a chaveia para poder estabilizar e que eu tinha que ficar internado devido ao meu estado de embriaguez, aí os rapazes iam embora e iam me deixar lá hospitalizado para depois voltar. Na hora disso que eu ranquei a fiação toda e levantei, pulei fora da maca e falei: não vou ficar aqui não, estou indo embora. Fui para casa sem consciência, eles me levaram, obviamente. Quando eu cheguei em casa, eu vi os meus braços tudo furado. Aí eu fiz as contas: meu Deus, a turma usou droga e ferrou comigo, estou perdido. Aí liguei para o meu primo, Valmir. Val, o que aconteceu? Que eu estou com os braços todos furados. Aí colocaram droga em mim, aí Val, não, você perdeu o juízo lá, você ficou em coma alcoólico, a gente te levou para o hospital, e aí quando conseguiu achar uma veia para poder fazer a medicação em você, você arrancou tudo e veio embora para casa. Então, fatos absurdos. Eu me recordo de um outro Dunga, que eu saí num final de semana e eu fiquei 3 dias sem dar notícias, sem voltar em casa, sem falar com ninguém, de uma festa para outra, e como que um zumbi. Meu pai, meus irmãos me procurando em delegacia de polícia, em todos os hospitais da cidade, em clínicas, procurando rastro, procurando saber o que tinha acontecido, o paradeiro, se eu estava vivo ou se eu estava morto, e de repente eu apareço com aquela cara lavada, aquela cara de pastel, e aí a turma, claro que tinha que dar um sermão em mim, falar um monte, mas eu estava lá como que sem sentido, sem saber o que eu tinha para a vida. E nessa, a gente sempre se preocupa, né? E quem está vendo o programa agora há de concordar comigo. O desespero de uma mãe e de um pai ao ver o filho, seja no pecado, seja na drogadição, seja na prostituição, seja na violência, ou até mesmo numa depressão. Quando um filho, né, você está aí narrando dos 13 aos 23 anos, quando um filho está longe de Deus, está na promiscuidade, está num pecado qualquer, ele não consegue medir o que é a consequência. Por quê? Porque o pai e a mãe já estão lá com 50 anos, estão lá com seus 45 anos, né? Na proporção, mais ou menos, aí, vamos lá, 25 anos a mais que o filho. Então, se o filho tem 20, o pai tem os seus 40, tem seus 45, tem seus 50 anos. Já viveu bastante, já viu muita coisa. Já viu gente que deu certo, gente que não deu certo, gente que morreu, gente que ficou ao longo do caminho, amigos que foram ceifados muito cedo. E o pai fica olhando para o filho, a mãe fica olhando para o filho, para a filha, e começa a pensar: o que será do meu filho? O que será da minha filha? Então, o desespero de um pai e de uma mãe é que você, jovem, que está me vendo agora, você não consegue calcular isso. Porque você não tem responsabilidades. Você não tem
de quem cuidar. Quer dizer, não é que você não tenha responsabilidades. Você não tem o nível de responsabilidade que o teu pai e tua mãe têm. Então, por isso você não consegue calcular o dano, o transtorno, a dor, o desgaste, e por que não dizer a desgraça que você está causando na vida do teu pai e tua mãe. E por isso que eu lhe pergunto, né? E a tua mãe, cara, olhando para você, vendo tudo isso, era uma mulher orante, era uma mulher que te esperava, era uma mulher que tentava conversar com você. O que você se recorda dessa época? Minha mãe era uma mulher de fé e de uma força de vontade para viver, assim, que comovia, chamava a atenção. Minha mãe, ainda muito cedo, ela sofreu um infarto. E logo em seguida vieram outros 2 infartos. E durante 9 anos, minha mãe lutou contra esta enfermidade, passando vários anos, ou durante os 9 anos, melhor assim, pela UTI, pela internação. E só para chegar até onde você perguntou, eu me recordo de momentos em que eu estava atrás de um trio elétrico, pulando carnaval na Bahia, ou numa festa, ou num forró, e alguém chegava e falava: Natal, olha, mandou notícia que sua mãe foi para a UTI. Corre, que não sei se vai sair, não. E aí, do jeito que eu estava lá, eu ficava. Quer dizer, você não ia ver tua mãe, continuava no trio elétrico. Não tinha reação. Tão cego e perdido eu estava. E aí o que é mais bonito? Quando minha mãe estabilizava a saúde, quando minha mãe voltava para casa, ela tinha todos os motivos do mundo para chegar e me cobrar e dizer alguma coisa comigo e ser firme, cobrar uma postura, ter reações próprias que faz parte do DNA de um pai ou de uma mãe que vê um filho em dificuldade ou fazendo coisas que não deveria fazer. Mas o que é mais bonito, Dunga, era a postura da minha mãe. Minha mãe, ela não fazia outra coisa senão amar e rezar. Eu me recordo que, durante estes anos, muitas vezes, quando ela estava em nossa residência na cidade, e que eu saía para os shows e sempre chegava de madrugada. Eu nunca chegava cedo em casa. E muitas vezes que a minha mãe estava na cidade, ao invés de ela ir dormir, ela estava sentada no sofá. E eu chegava, claro, não tinha nem sequer maturidade para poder entender o que estava acontecendo, eu só questionava: mãe, o que a senhora está fazendo acordado até essa hora? E ela dizia: não, filho, eu perdi o sono. Hoje, como pai, eu entendo que a minha mãe, ela estava simplesmente rezando por mim. Hoje, com o coração de pai de 2 filhos que eu sou, claro, eu pude entender isso lá atrás, mas eu hoje, com muito mais clareza que eu percebo que a mãe simplesmente me amava. Ela não me julgava, ela não me condenava, embora eu desse razões para tal. Ela não falava mal comigo, ela não brigava, ela só rezava. Amava e rezava. E amava e rezava por causa de detalhes simples. Lá no Nordeste é comum a gente comer o carneiro. E quando matava um carneiro, matava um bode, minha mãe sabia que eu gostava do rim do carneiro. Então, ela tirava cuidadosamente, quando matava o carneiro na fazenda, ela falava: tira o rim. E aí ela fazia especialmente para mim com alho e óleo do jeito que eu gostava. Matava os frangos caipiras e ela sabia que eu gostava do peito, do ganhador. E aí, por mais que tivesse muitas pessoas para comer em casa, ela cuidadosamente, carinhosamente, separava para você. Separava lá o frango, o pedacinho do peito do frango, para mim poder comer. Então, em toda esta experiência, eu pude experimentar da minha mãe o amor e a misericórdia. E com profundidade, porque eu insisto, ela tinha todas as razões do mundo para viver desgostosa com a conduta que eu
trazia para dentro de casa, com a minha postura, com a minha falta de verdade, com a minha falta de transparência, com a minha falta de responsabilidade, com a minha falta de caráter, com tudo aquilo que eu estava vivendo. Mas ela não. Minha mãe simplesmente amava e rezava. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, ele vai contar para nós como é que começou o processo da conversão, né? Mas é interessante, desde pequenos, nós já sabemos o que significa a palavra misericórdia. A palavra misericórdia, primeiro, a misericórdia só existe, só pode ser exercida no momento, no lugar ou com a pessoa onde há sofrimento. Se não houver sofrimento, não tem necessidade da misericórdia. A misericórdia só é exercida num ambiente onde existe sofrimento. Se não há sofrimento, é compaixão, é solidariedade, mas a misericórdia é como se nós estivéssemos lançando em Deus as nossas misérias. Uma pessoa cheia de coragem é corajosa. Uma pessoa cheia de medo é medrosa. Uma pessoa misericordiosa é porque ela é cheia de miséria. Dela? Não. Das pessoas. Das pessoas que ela ama. Deus é misericordioso porque as nossas misérias foram para Ele. Tudo aquilo que estava no corpo dele, lá na cruz, eram nossas misérias. Por isso Ele é misericordioso. Nossas mães, nossos pais se tornaram misericordiosos. Por quê? Porque as misérias dos filhos, eles tiveram que suportar, eles tiveram que administrar, esperando pacientemente o dia da conversão do filho. Então a gente já sabe o que significa misericórdia há muito tempo. Quem sabe no programa de hoje você começa a valorizar um pouco mais a sua mãe e seu pai, tá bom? Pequeno intervalo, a gente vai saber daqui a pouquinho como é que o Natal Gil se converteu. Como é que ele veio parar na Canção Nova. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Tá legal? A gente já volta. Vamos cantando. Sem forças para recomeçar. Sem forças para recomeçar. Senti vontade de gritar. Vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar. Quero voltar a escutar. Sem medo, a ti vou me entregar. Pois eu sei, se contigo caminhar, eu terei forças pra continuar. Vai caminhar, na estrada eu vou te curar. A cada passo junto a mim, verás que não chegou o fim. Nada vai poder te deter. Não sei se hoje você viu mais uma vez, mais um dia e o sol nasceu. Foi por você. Mais um dia e o sol nasceu. Foi por você. Até que algo não vá bem, sei lá, dá uma vontade de chorar, tá difícil segurar. Lembra que também ele
sentiu a sua dor, mas também Ele não fez o seu querer e numa cruz morreu por você. Levanta a cabeça, é possível tudo recomeçar. Nem tudo está perdido, não. Você pode acreditar. Levanta a cabeça, é possível tudo recomeçar. Nem tudo está perdido, não. Você pode acreditar. Vai lá, Bra. Não sei se hoje você viu. Ah, garoto! É o cara. Fala, Reinaldo. Só tem que falar. Improvisa pra caramba. Mas ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é o melhor Ele é nosso. bom. Não é, Peter? Comenta. O melhor, o melhor. Ele é demais, cara. Brazão, você a gente ama Confirma você. essa moção, hein? Ele é o cara, bicho. Bacana. Manda um recadinho aí, Peter. Como é que tá aí? Então, para você que quer sair em peregrinação, Opa, aí sim. né? A gente tem um grande parceiro aqui da Canção Nova, que é a Obra de Maria, que você pode entrar em contato. O carisma da comunidade da Obra de Maria é levar você para os lugares santos. Então, anote aí o telefone, 12 3186, o que mais, parceiro? 3186 2055. 2055, 12 3186 2055. Aliás, uma coisa bacana, tem muita gente que pede, principalmente as pessoas que trabalham na rede de ensino, e falam, pô, vocês têm que fazer uma peregrinação em janeiro ou julho. Bom, julho não dá para mim por causa do PHN. Todo mês de julho tem PHN, não dá para a gente se ausentar. Mas o ano que vem, a partir do dia 14 de janeiro, nós vamos fazer uma peregrinação justamente para atender essas pessoas que trabalham em escolas e que só podem viajar em janeiro, né? Então, em janeiro do ano que vem, 2020, nós vamos fazer uma peregrinação só para a Terra Santa. Serão 10 dias na Terra Santa, ou seja, 10 dias de Terra Santa é uma peregrinação ideal. Dá para você fazer bem a Terra Santa, tá legal? Então, você que quer conhecer a Terra Santa, não podia, até porque o único mês que você poderia viajar era janeiro. Então agora nós fizemos uma peregrinação em janeiro para que você possa viajar com a gente. Liga para a Obra de Maria, 12 31 86 20 55. Janeiro a gente estará junto lá na Terra Santa, tá legal? E livro, tem livro aí, ó? Tem livro aqui, 12 3186 2600, o livro do Natal Gil. Tá aqui, ó, o livro na nossa bancada aqui. Eu vou inclinar um pouquinho, porque tem um escrito menor aqui, que é o título do livro, que é grande. Ó, enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Natal e Cristiane Silva. A Cris, esposa do Natal, também escreveu o livro. Então tá muito legal, vale a pena você entrar em contato e adquirir esse livro. Pelo telefone, como já está aí no GC, e também pelo loja.cançãonova.com. Além disso, tem um trabalho que recém-lançado aqui pela Canção Nova, que contou com os trabalhos aqui, com a participação do Bruno Alvarenga, que está aqui, Sim. com o Rinaldo, que é um projeto Amor Acústico. Está muito legal, algumas músicas românticas que nós falamos num programa passado aí. Aquelas músicas que você compôs para o disco do Ricardo Sá, Exatamente, e mais algumas outras, né? Que falam sobre o romantismo, só que na ótica da moral cristã. Tá muito legal. Tem vídeos disponíveis, são 3 músicas que já estão disponíveis, que é Vale a Pena Esperar, a música Verdadeiro Amor e Metade da Metade, tá certo? Tem nas plataformas digitais e tem também no YouTube da Canção Nova, música.canção nova. Muito legal, veja lá que tá sucesso. Aliás, valeu Brunão, valeu Rinaldo, vocês são fera. Não, esses caras são brincadeira, bicho.
né? Vale a pena. E o Peter é um baita de um compositor. Pela madrugada. Vai ter uma facilidade para compor assim, lá na Canção Nova. Ainda bem que você está aqui, né? Natal Gil, vamos lá. A conversão, meu irmão. Como é que aquele garoto de 13 anos, que agora é um rapaz, é um jovem de 23 anos, né? 10 anos na vida louca, né? Na promiscuidade, numa vida inconsequente. Como é que esse cara começa a encontrar e encontra a conversão e futuramente, é claro, a vocação? Temos esse terceiro bloco aí para a gente poder contar como é que foi esse desfecho dessa história. Então, Dunga, nesse ínterim e nessa vida perdida como eu estava, aí a gente encontra o que é mais bonito. Deus não desiste de mim. Deus não desistiu de mim. Minha mãe também, que aprendeu com o próprio Jesus o que significa misericórdia, não desistiu de mim. O detalhe interessante nesta parte do testemunho é que já havia se passado aproximadamente 2 meses que a minha mãe havia falecido. Ela lutou contra o coração durante 9 anos e venceu esta luta, mas ela tombou diante de um AVC que lhe custou a vida depois de 5 dias em coma numa UTI. E aí eu passei 3 dias em estado de choque, sem comer, sem beber, sem sair do quarto. E quando eu saí, voltei para a mesma vida, do mesmo jeitinho e até pior um pouco do que eu estava, infelizmente. Até que, neste contexto, a minha irmã única, Neia, me colocou no canto da parede e sacudiu. Ná, o que você está fazendo com a sua vida? E aquela interrogação dela me paralisou. E aí ela utilizou de uma chantagem que deu certo. Ela falou, por amor de mainha, como nós dizemos na Bahia, né? Os nordestinos têm o hábito de dizer mainha, painho. Lá em casa é mainha e papai. Pense em mainha. E ela não está tendo sossego com a vida que você está levando. E aquilo me paralisou. Só que sem condições de dar resposta. Eu já havia tentado passar por uma experiência de conversão, participando do grupo da renovação, mas sem conseguir firmar o pé. Fui lá, achei bonito, vivi, ouvi a voz de Deus, mas não tive forças para firmar o passo em Deus e abandonar o caminho de pecado. Então, naquele momento, e diante de uma necessidade específica, precisava ir até a propriedade rural para fazer pagamento dos funcionários, querendo fugir de todos, querendo fugir de mim, eu falei, deixa que eu vou, e fui. E fui para estar sozinho. Este era o meu intuito, querendo fugir de todo mundo, querendo fugir de todos. Só que eu não consegui fugir de Deus. Porque, como eu falei, minha mãe já havia recém-falecido. Quando eu cheguei lá, depois de alguns afazeres, eu fui para a cozinha e tinha um rádio de várias estações AM e minha mãe já era ouvinte da Rádio Canção Nova. Então, curiosamente, eu fui chamado por Deus a sintonizar o rádio. E sintonizei, e o rádio estava sintonizado à Canção Nova e o Padre Jonas celebrava uma missa. E eu me recordo muito bem que o padre dizia da experiência de seminário, onde eles, como seminarista, eram convidados a fazer a experiência de rezar o Salmo 90, 91, conforme a tradução da Sagrada Escritura que você lê, a rezar todos os dias como um poderoso antídoto, um poderoso contraveneno contra as forças do mal. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, que mora à sombra do abrigo do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio, caiam 1000 homens à minha esquerda. E o Padre Jonas rezava o salmo, durante a pregação, e aí eu fui envolvido por aquela pregação, e ali acompanhei tudo. E aí, quando foi ao final do dia, eu fui dormi, de repente, sonhava com minha mãe. E quando eu sonhava com a minha mãe, era como se eu estivesse voltado para a cidade, e ela ia numa Bíblia na cômoda, na sala, pegava a Bíblia, tirava um marca-página que tinha o Salmo 91.
E ela falava: filho, reza este salmo todos os dias e Deus vai te tirar da situação que você está. Naquela noite, naquele momento do sonho, quando eu acordei, já fiquei impactado e não consegui mais dormir. Foi só a demora de amanhecer. Eu fui à cidade vizinha, peguei o telefone e liguei para minha irmã Neia: compra uma Bíblia e manda para mim. Isso era de manhã cedo. Aí ela iria comprar a Bíblia e mandar para mim. Só que eu não tive a paciência, a inquietação e a ação. A voz de Deus era tão forte em mim, através daquele sonho em que minha mãe falava para me agir daquela forma, que eu voltei para a cidade, comprei uma Bíblia e, de forma abrupta, eu corri para a igreja, busquei a confissão e comecei a trilhar o caminho de volta, no qual eu permaneço, graças a Deus, até hoje. Ou seja, foi a força do amor, foi a força da misericórdia que te trouxe de volta. Às vezes a gente fica imaginando, né? A gente fica imaginando, mas ao mesmo tempo a gente não consegue imaginar, né? Como se dará as coisas, como é que o meu filho vai sair da droga, como é que meus filhos encontrarão Deus, como é que o meu marido vai sair do adultério, como é que... Enfim, a gente não consegue imaginar, porque a gente já tentou de tudo, já fez de tudo, usou de todos os argumentos para com aquela pessoa que a gente ama tanto, e de repente Deus nos surpreende de uma forma tão, desculpa a redundância, né? Nos surpreende de uma forma inusitada. Claro que é de uma forma inusitada, né? Caso que é uma surpresa. Mas ele acaba fazendo de uma forma que a gente não tinha pensado. A gente tinha pensado em todas as possibilidades. E Deus tem mais uma possibilidade, a qual a gente nem pensou. Ou seja, a palavra da sua mãe ressoava no teu ouvido, né? Reza o Salmo 90. Interessante, as nossas mães são fantásticas. A minha mãe também me pedia muito para rezar o Salmo 90. Né? Na época eu também estava na droga, estava no pecado, zona de prostituição, arriscado de pegar uma doença. E ela dizia: filho, lê o Salmo 90 para mim. Ela usava a tradução da Bíblia da Ave Maria, que na Bíblia da Ave Maria o Salmo é o 90, né? E eu lia com uma má vontade para ela, mas eu lia todo dia, a ponto de, mesmo nas drogas, ter decorado o Salmo 90. E quando estava em perigo, acabava rezando o Salmo 90. Ou seja, nossos pais, e hoje você é pai, né, tem um casal de filhos maravilhosos, inclusive estão aqui, a gente começa a imaginar o que nossas mães, nossos pais, o que nosso pai e nossa mãe viveu. O Malvito está doido para falar, com o microfone perto da boca. O que é, Peter? É porque eu precisava também dar um adendo, que talvez isso que a gente está escutando no programa hoje é um consolo para muitos pais e muitas mães de entender, às vezes, assim também, né? Que, por exemplo, a mãe do Natal Gil, em vida, não viu a mudança do filho, né? Aconteceu depois. Então, a gente também não controla o tempo do milagre, né? Às vezes a gente parte achando que eu não vou ver a mudança do meu filho em vida. Mas a gente precisa acreditar que o tempo, o momento do milagre, ele transcende, ele ultrapassa o nosso tempo de vida. Que é lindo isso, né? Uhum. Ainda que a gente não veja a mudança carnalmente, né? Que a gente não veja a mudança daquela pessoa, dos nossos, daquele que nós amamos, nós precisamos nos lembrar que o tempo para acontecer um milagre transcende, né? É superior ao nosso tempo de vida na Terra. É exatamente isso, Peter, porque Dunga falando, a gente não consegue imaginar o que os nossos pais sentem, veem, passam, ou o sofrimento que eles enfrentam ao nos ver em situações em que não deveríamos estar. E hoje, como pai, eu fico imaginando justamente o contrário. Imagine se a minha mãe, por falta de fé, desanimasse e falasse: olha, para esse menino não tem jeito. Eu não dou conta, eu já rezei, eu já cansei de rezar. E, infelizmente, mãe, quantas mães você que está assistindo agora, que olha para o teu filho e fala: olha, aquele moleque não tem jeito. E você já até dá a resposta sem ter consciência, e você diz assim: aquele ali é só a misericórdia. E eu digo: louvado seja Deus, porque esta é a resposta. Tem jeito, e a resposta é a misericórdia de Deus.
Por isso, assim como minha mãe rezou por mim, o Peter dizia e recordava, e Dunga, não tem como não emocionar. Eu conheço pessoas que quando eu vou à minha cidade, eles falam, Natal, olhar para quem você era e ver quem você é, não tem como não acreditar em Deus. Você é um milagre de Deus. Ver o tipo de vida que eu levava, fútil, mundana, uma vida promíscua de prazeres, de bebedeira, de sexualidade desregrada. E hoje ver o homem que eu sou, que esforço para ser evangelizador, pai de famílias, trazendo esta mensagem, é para você mãe, é para você pai, um alento e um incentivo a perseverar na fé e na oração. Para minha mãe, foram quase 10 anos. E olha que ela nem sequer contemplou o milagre. Não contemplou aqui em terra, mas pela fé eu creio que lá do céu ela contempla este milagre sorrindo. Este milagre que sou eu. Por isso eu digo para você mãe, eu digo para você pai, eu digo para você esposa, eu digo para você que reza por uma situação que humanamente é impossível. Persevere. Como diz o Padre Jonas aqui na Canção Nova, aguenta firme, meu filho. Aguenta firme. Aguenta firme, minha filha. Eu não sei quanto tempo mais que você terá que perseverar, que você terá que esperar para contemplar o milagre, para o milagre acontecer. Mas eu sei que se você perseverar, você verá a glória de Deus. Aguenta firme para que você possa ver, seja nesta vida ou já na eternidade, para você ver como Deus vai vencer a sua batalha. A gente tem que aguentar, perseverar, para a gente poder ver com nossos próprios olhos o final da história, o como Deus venceu essa batalha por nós. Quando a gente está no meio da batalha, sendo alvejado por tudo quanto é lado, a gente não consegue imaginar nem a vitória naquela batalha. Talvez a gente veja apenas a realidade da derrota, porque estamos na batalha. Mas se a gente resiste, se a gente persevera, se a gente puxa a força onde ela está, que é no Espírito, a gente consegue chegar até o final da batalha e ver como Deus venceu por nós. Quero encerrar esse programa com a esposa do Natal Gil, do lado dela, aliás, do lado dele, porque os dois acabaram se conhecendo aqui na Canção Nova, eram da mesma cidade, mas não se conheciam, olha só que legal. E de repente, Deus, além de ter transformado a vida do Natal Gil, e também transformou a vida da Cris, mas uniu aqui na Canção Nova, na missão, os dois. Então, eu digo para vocês, parabéns, Deus abençoe, parabéns pelo livro, mas parabéns pela família que você constituiu junto com a Cris, parabéns por aquilo que vocês fazem aqui na Canção Nova, né? A simpatia que vocês passam nos programas, e a energia boa. Quando eu digo energia, gente, é essa força que Deus tem dentro da gente, que apesar dos pesares, a gente continua firme. E lembre-se, persevere, para que você possa ver como Deus venceu por você essa batalha que você se encontra nela, tá bom? Deus abençoe, até a semana que vem, se Deus quiser, em mais um programa PHN. Natal Gil, Deus abençoe, obrigado, viu? Amém, valeu, Obrigado. Dunga. Deus abençoe você. Canção Nova se orgulha de ter um casal como vocês, como membros da comunidade, tá? Valeu, Peter! Valeu, irmão, até a próxima, se Deus quiser. Na, 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 na. Na, 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 na. Os meus erros, olha lá, os seus erros. Os seus erros esqueci, meus pecados foram assumidos por Ele, por você intercedi, suei sangue, quis desistir, por você me fiz ladrão, assaltante me
inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você eu intercedi, eu suei sangue e até quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.